Quando o Big Blue Button é uma solução recomendável, especialmente comparada com soluções de videoconferência oferecidas por grandes empresas de tecnologia? Nesse vídeo eu cito três situações. A primeira é quando a conectividade e ou o dispositivo é limitado. Quer dizer, já que se trata de uma solução que é feita para rodar em cima dos navegadores, seja o Chrome, seja o Firefox, seja o Safari, então o Big Blue Button ele é bastante adequado, por exemplo, quando eu estou utilizando num celular com limitações técnicas ou de conectividade. Eu não preciso instalar aplicativo nenhum para ocupar espaço de memória, para exigir processamento alto. E mesmo que minha conexão não seja lá essas coisas, como ele é feito para trabalhar de forma bem leve, mesmo que eu tenha limitações de conectividade, eu não vou ter muito problema. E o funcionamento dele no navegador não vai exigir equipamentos de última geração. Então é muito interessante, principalmente quando eu estou trabalhando com um público muito heterogêneo socioeconomicamente. Se eu estou falando no contexto do uso de um computador, então, mais uma vez, eu não preciso baixar nada, não preciso instalar programa nenhum. E da mesma forma, eu não vou ter maiores dificuldades para participar de uma videoconferência com uma conectividade limitada, ou mesmo utilizando um computador que não seja de última geração. Ele não é à toa que ele funciona até em Chromebooks, que por definição são hardwares de menor poder de processamento. E ainda assim, eu ainda tenho as opções de desativar vídeo, de fazer no uso da própria plataforma, de tomar algumas decisões para que eu eventualmente supere dificuldades remanescentes de conectividade e de processamento. A outra situação é quando eu tenho relativamente um número grande de professores se comparado ao tamanho da turma. Isso é muito comum de acontecer, principalmente para empreendedores, onde eu tenho um conjunto de alunos que é relativamente limitado em relação ao número de professores que muitas vezes são contratados para ministrar cursos bastante específicos. Então eu acabo tendo um conjunto maior de professores para um número de alunos que não é muito grande. Quer dizer, eu tenho uma situação aqui que eu tenho um professor para uma turma e uma situação em que eu tenho uma turma um pouco maior, mas eu tenho um conjunto relativamente grande de professores. No caso, se eu utilizar uma solução que exige licenciamento, eu vou precisar, para a primeira situação, de uma licença, aí realmente não fica muito caro. Mas para a segunda situação, em que eu tenho muitos professores e muitas vezes a relação desses professores com a operação de educação à distância é efêmera, não vale a pena eu contratar uma licença para cada um deles, mas no caso de uma solução que exige licença, em tese, pelo menos eu preciso de ter uma licença para cada professor. E diga-se de passagem, se aparece um professor a mais, eu vou precisar de contratar uma licença a mais. Isso pode elevar muitos custos. Já quando eu utilizo o Big Blue Button, no caso de um único professor, ele vai ter um conjunto de licenças que deve ser dimensionado para suportar o número total de usuários, ou seja, os alunos mais aquele professor. Quando eu tenho uma situação em que eu tenho mais professores, o número de licenças não é muito maior, porque os horários em que as sessões ocorrem são diferentes. Muitas vezes todos esses professores ministram cursos para a mesma turma. Então você acaba tendo uma relação custo-benefício que muitas vezes não chega a ser de um custo tão elevado quanto quando eu preciso de licenciamento. A terceira situação é quando os envolvidos têm baixo nível de inclusão digital. Quer dizer, não precisa ser todos, basta que eu tenha uma inclusão digital heterogênea no público que eu lido, sejam professores, sejam alunos. Por quê?
Porque já que o Big Blue Button ele é baseado no uso em navegadores, os navegadores já estão instalados, seja no celular, seja no computador. Então, eu não tenho aplicativos nem softwares para instalar. Eu também não preciso de criar conta em sistemas, nem de confirmar criação de contas. Simplesmente o sistema se integra à plataforma de educação e já está funcionando. Essa integração funciona de forma muito intuitiva. Quer dizer, você clica no instanciamento do Big Blue Button e vai para a antessala e depois entra no sistema de webconferência. Quer dizer, você não tem muita complicação. E melhor, quer dizer, você não precisa criar contas porque nessa integração você já entra na sessão de videoconferência com os dados, com as suas credenciais da plataforma de educação à distância. Quer dizer, isso me evita uma série de complicações que podem ser grandes barreiras para quem não tem um nível de inclusão digital muito alto. E aí é justamente nessas três situações que eu destacaria o uso do Big Blue Button, que deve ser pensado com carinho, principalmente se for comparado com as soluções de videoconferência das Big Techs.